Olá pessoal, esse tema do nosso vídeo de hoje, por que Deus permite que dificuldades nos atinjam, é um tema bastante pertinente em virtude da época em que nós vivemos, uma época de inúmeras dificuldades, tanto na área da saúde como também na área econômica. No entanto, responder a essa pergunta não é tão simples como nós gostaríamos. Talvez até teríamos que mudar a pergunta e trocar esse porquê Deus permite dificuldades em nossa vida, substituir por para quê? Para que Deus permite dificuldades em nossa vida? Com que objetivo? Com que razão Deus permite que dificuldades nos atinjam? Nessa nossa reflexão, eu quero lembrar o exemplo do apóstolo Paulo, um grande servo de Deus que levou a palavra de Deus a inúmeros lugares, mas que passou por muitas dificuldades em seu ministério pastoral. E Paulo fala de algumas dessas dificuldades que ele enfrentou em 2 Coríntios capítulo 11. Abra a sua Bíblia junto comigo, nós vamos ler do versículo 24 em diante. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante. O apóstolo escreve assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes ele foi açoitado. Fui 3 vezes fustigado com varas. Ele levou 3 surras de vara. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Ou seja, o barco onde o apóstolo estava 3 vezes afundou. 3 viagens assim foram frustradas. Ele ficou à deriva. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí o apóstolo acrescenta dizendo que, além disso, pesava sobre ele a preocupação com as igrejas. Diante de tantas dificuldades na vida do apóstolo Paulo, nós nos perguntamos: por que Deus permitiu que o seu apóstolo sofresse tanto? Paulo estava anunciando a palavra de Deus, ele estava trabalhando para o reino de Deus. Por que tantas dificuldades assim? Por que Deus não facilitou as coisas para Paulo? E a mesma pergunta podemos fazer a nós: por que tantas dificuldades? Por que Deus não facilita as coisas? A resposta está um pouquinho mais adiante, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, para lembrar a ele de ser humilde. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne, provavelmente uma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha, talvez até uma enfermidade nos olhos, e que essa enfermidade estava atrapalhando o seu ministério na escrita das cartas às igrejas e até poderia levá-lo à cegueira. Mas Paulo pediu a Deus então 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho da carne, para que Deus tirasse essa dificuldade da sua vida. E aí vem a resposta:
2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, diz Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse a Paulo, não, eu não vou tirar essa dificuldade da sua vida, você vai permanecer com ela, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos encarar o coronavírus como sendo um espinho na nossa carne? De certa forma, sim, porque através dessa doença, Covid-19, Deus nos mostra a ser humildes. E cai por terra toda a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Esse vírus nos lembra que nós somos pó. E diante dessa dificuldade, nós nos aproximamos de Deus. Deus nos torna fortes, fortes na sua palavra, fortes na fé em Jesus, fortes na confiança nele. Pense quando foi os momentos na sua vida que você mais se aproximou de Deus. Não foi em meio às dificuldades? Talvez nesse momento, você que estava longe de Deus, se reaproximou dele diante dessa dificuldade. Deus usa assim as dificuldades da nossa vida para nos fortalecer na fé, na confiança para com Ele. Preste atenção nessa pequena história que eu vou lhe contar. Haviam dois agricultores que eram vizinhos e os dois resolveram plantar árvores nas suas terras para no futuro comercializar a madeira. Um deles regava as plantinhas todos os dias, dava água em abundância e pensava consigo mesmo, bom, estou cuidando bem das minhas plantinhas, elas vão crescer rapidamente e vão ficar árvores muito bonitas, muito fortes. O outro não fazia isso. Ele não regava as plantinhas e elas só ganhavam água quando chovia. E ele se justificava dizendo assim, eu não vou dar água a estas plantas porque eu quero que as suas raízes se espalhem bem pela terra e vão em busca de água. Eu quero que as suas raízes sejam bem firmes, que busquem água na profundeza do solo. E assim, no futuro, elas serão árvores bem fortes, bem firmes, com uma base bem sólida. O tempo passou. As árvores cresceram. E certo dia, naquele lugar, ocorreu uma forte tempestade, com ventos muito fortes. E as árvores daquele agricultor que havia regado elas, dado bastante água quando eram pequenas, as árvores desse agricultor foram derrubadas. Todas elas caíram com a força dos ventos. Mas as árvores daquele outro agricultor, que havia deixado as plantinhas passarem por certa dificuldade quando ainda pequenas, para que suas raízes fossem fortalecidas assim em busca de água no solo, as árvores desse segundo agricultor permaneceram de pé. É verdade que algumas até entortaram pela força dos ventos, alguns galhos quebraram, mas as árvores permaneceram de pé. A sua base era forte, as suas raízes tinham uma boa sustentação. De certo modo, podemos aplicar essa pequena história para a nossa vida. Deus permite dificuldades em nossa vida, não com o intuito de nos castigar ou nos ver sofrendo, mas Deus vai nos fortalecendo. Há um ditado popular
muito verdadeiro que diz que a dor ensina mais que o amor. E é verdade, muitas vezes nós aprendemos lições valiosas em meio à dificuldade, à dor, aos problemas, que de outra maneira nós não iríamos aprender. Deus utiliza as dificuldades da nossa vida para que nós nos aproximamos mais dele, para que nós o busquemos mais, para que nós oremos mais a ele e assim nos fortalecer na fé. Em meio a essa dificuldade pela qual nós estamos passando, fortaleça-se no Senhor. Busque mais a Deus enquanto se pode achá-lo. E lembre-se das palavras do Senhor ditas ao apóstolo Paulo e que valem para cada um de nós também. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.